Francisco, a gente tem rodado aqui nessa lavoura e eu tenho vendo uma situação muito agradável, né? Uma lavoura muito bonita, saudável. Cara, quais que são os parâmetros que você faz? Como que vocês fazem essa amostragem dessa questão da adubação? Olha só, Felipe, é interessante o que você está colocando. Primeira coisa que a gente tem que destacar é que o dia a dia, os gerentes, os encarregados, o trabalhador em si, ele é um ponto, digamos assim, de inflexão muito importante para nós. Ele nos ajuda muito no diagnóstico. Então, hoje, a primeira coisa é que a gente faz um diagnóstico visual, que é isso que você está vendo. Você está vendo uma lavoura vigorosa, com as plantas saudáveis, com a coloração boa, mas muitas vezes o próprio trabalhador rural hoje da bananicultura, principalmente os mais técnicos, ele olha, por exemplo, se as folhas estão amarelando, se você tem alguma característica de sintomas de déficit de algum nutriente, e ele nos informa. Sim. Então, isso já é, assim, digamos assim, pacificado entre nós. Outra coisa que a gente faz é que a gente utiliza as ferramentas técnicas. Às vezes você coloca, por exemplo, um drone para voar, para você ver como que está. Hoje a gente já fala de calcular o pixel de vigor ou o pixel de estresse, para a gente ver se as folhas estão amarelando, olhar como que está o comportamento, digamos assim, da área foliar, da área vegetativa da planta, com relação a estresse, a déficits nutricionais. Já tem umas plataformas, inclusive, que já estão começando a oferecer esse tipo de serviço. Mas isso aí, digamos, é a tecnologia, é algo que está já acontecendo, mas que ainda não é a realidade do pequeno produtor. No dia a dia, o produtor, numa fazenda como essa, o que a gente faz? A gente faz rotineiramente a análise de solos, a gente tira a análise de solos, às vezes a gente tira diferentes profundidades, vai depender da mineralogia dos solos, do nosso objetivo. A gente faz, por exemplo, de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40. Aí tem diferentes metodologias, tem gente que tira só na linha irrigada, tem gente que tira na linha irrigada e na linha sequeira, tem gente que tira na linha irrigada e tira também na frente do broto, porque ele quer ver como que está, digamos, aquela que a gente faz, que a gente chama de banda ácida. Mas um diagnóstico importante e que talvez valha a pena falar, até porque as pessoas às vezes elas se perdem um pouco nisso, é o diagnóstico foliar, que além do diagnóstico visual é você tirar amostras de folha da planta, ou seja, você vai fazer um exame dessa planta para ver como que está a situação nutricional dessa planta com relação à lavoura como um todo. Obviamente a gente tem que estratificar, pegar uma planta que seja representativa, pegar uma área que seja representativa. Não adianta eu tirar numa área que esteja bem vigorosa, que eu acabei de fertilizar, e pegar numa área, por exemplo, que está sem fertilizar, ou uma área que está num diferente estágio de desenvolvimento, que é mais velha ou mais nova. Então aqui, por exemplo, a gente está numa lavoura que ela é uniforme. Ela sendo uniforme, ela está no mesmo momento, que é o momento de emissão de cacho. O ponto ideal de retirar a amostra de folhas para diagnose no Brasil, e eu estou fazendo essa ressalva porque alguns países vão falar de quinta folha, outros vão falar de pecíolo da sétima folha, mas no geral, isso é consenso, é a terceira folha da planta que está emitindo cacho. Aí quando a gente fala emitindo cacho, alguém sempre pergunta, né? Desde que está soltando a inflorescência, ou seja, a ponta do rax, a ponta da inflorescência masculina, do coração, umbigo, lá no Nordeste a gente chama de mangará, tá certo? Desde quando está soltando isso, até quando você tem 2, 3 ou 4 pencas completamente abertas. E por quê? Porque é um momento de grande extração. A gente precisa saber todas as condicionantes com relação à nutrição da planta, como que se está dando essa relação que a gente chama de fonte-dreno, para que a gente possa ter pelo menos uma ideia de como que a planta está do ponto de vista nutricional. A gente associa esses dados com os dados de solos e com o nosso manejo, e aí a gente vai proceder à recomendação para que esse cacho chegue saudável, essa fruta chegue saudável, bem desenvolvida para o consumidor. Qual que é o critério que a gente utiliza? Planta emitindo cacho, ok? Emitindo a inflorescência, e aí a gente vai olhar qual folha que a gente vai amostrar. A gente vai olhar aquela primeira folha lá, que é a folha 1. A gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas plantas ela não tem uma folha verdadeira, tem só como se fosse um folíolo lá, então ela não conta. A gente vai olhar depois o padrão de distribuição dela, a folha 2, e aqui a gente tem a folha 3. A gente vai tirar uma porção média, tá? Do limbo foliar da terceira folha. Então, primeira folha, segunda folha, terceira folha. Na porção média do limbo foliar, a gente vai tirar próximo ao pecíolo, um quadrado aí de 10 por 10, 15 por 15. A gente vai fazer essa amostragem de forma simples, ou seja, a gente vai colocar depois, vai tirar essa folha, eu vou tirar aqui em seguida para você ver. E a gente coloca normalmente no envelope, mas o desejável é que esteja, você tire, por exemplo, no mínimo de 10 a 15 plantas de uma área representativa, esteja identificado o nome do produtor, nome da propriedade,
de preferência a identificação do talhão ou da cultivar, né? Igual aqui, por exemplo, que cultivar que é, que talhão que é, a data de retirada e o que você deseja que o laboratório faça, tá? Se vai fazer de macro e micronutrientes, normalmente a gente pede completo, tá? Com todos os NPK, tá? Com todos os macros e com os micronutrientes. Além disso, também, em alguns lugares a gente pede dados juntamente, porque às vezes o laboratório não faz de rotina de sódio, ou às vezes até de cloro, dependendo do lugar, não é comum, não é procedimento, mas a gente faz. É importante que essas amostras sejam de folhas limpas, igual aqui a gente está na borda, pode que eventualmente tenha uma poeira. A gente não pode fazer imediatamente, após ter feito, por exemplo, uma adubação foliar, porque vai mascarar os dados, obviamente, né? Então a gente tem que considerar todos esses dados. O desejável é que, por exemplo, que se você já manda para um laboratório mais próximo, que você envie imediatamente. Se você vai mandar para outro laboratório, que às vezes faz coleta na região e tudo, que você faça o mais próximo possível daquele dia de coleta, deixe o menos possível tempo na geladeira. Então o ideal é que juntem-se essas amostras compostas, coloque no envelope, lacra, identificou com o nosso pedido e aí envia imediatamente para o diagnóstico no laboratório. E eu fiquei feliz aí de rodar esse dia com você. Gostaria de agradecer aí e dizer que a fazenda aqui, não só a fazenda aqui, mas todas as outras fazendas em que a gente atua, a gente está de portas abertas para o pessoal da área comercial, da área de desenvolvimento de produtos, porque a gente entende que vocês são fundamentais. Não é que vocês têm que trazer uma resposta pronta para a gente, mas se vocês pelo menos entenderem um pouco as nossas demandas, as dores, né? As nossas demandas, as nossas necessidades, eu acredito que a gente consiga desenvolver ferramentas em conjunto e melhorar o setor como um todo. Então eu queria te agradecer pelo dia. Qualquer coisa, seguimos aqui à disposição. Agradecer também o pessoal aqui da Fazenda da Magário, que é o pessoal que nos cedeu gentilmente a estrutura hoje durante o dia. Beleza? Legal. Pessoal, tenho certeza, né, que foi bem proveitoso esse bate-papo com o Francisco, tá? Agradeço, Francisco, mais uma vez, muito obrigado por toda a atenção que você teve com a gente, tá? E agora, pessoal, vamos rodando o Brasil com a gente, vamos acompanhando outras culturas e outras figuras ilustres do agro aí. Fica com Deus. Falou!